Olá, meu irmão, minha irmã, catequista aqui da nossa querida e amada Diocese de Jundiaí. Sou o Padre Erickson, sou atualmente assessor, junto com a irmã Carmen, que daqui um pouco vai se apresentar, da Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética. A nossa missão, como comissão, é subsidiar as paróquias, não tomar o lugar dos párocos, mas dar algumas orientações. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre a catequese com jovens, a catequese de Crisma. Então, além da irmã, está aqui conosco a coordenadora diocesana deste nível, que também vai se apresentar. Bom dia, irmã. Bom dia. Bom dia, Lucimar. Bom dia. Então, antes de tudo, né, vamos rezar pedindo as luzes do Espírito Santo neste dia, vésperas da solenidade de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre este nosso encontro, este nosso bate-papo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Carmen, quem é a senhora? Quanto tempo de vida religiosa? Quanto tempo está aqui? Eu digo assim porque a irmã Carmen é mexicana. Então vamos conhecer um pouquinho mais da nossa assessora diocesana. Meu nome é Irmã Carmen Sandoval Cordeiro. Tenho 18 anos de vida religiosa. A minha formação foi lá em Roma. E estou aqui no Brasil faz 10 anos que estou por aqui. Então, atualmente estou na catequese da paróquia São João Batista, aqui na Ponte São João. Jundiaí. Em Jundiaí. Jundiaí. Então, bem-vinda, irmã. Ela, juntamente comigo, assessora, então, a catequese aqui na nossa diocese. E você quem é? Você é a coordenadora diocesana deste nível com jovens. Bom dia, eu sou a Lucimar, sou da paróquia Santo Antônio de Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba. Fazem alguns anos que sou catequista. Em 2007 comecei com a catequese para a primeira Eucaristia, que eu ainda permaneço, e de 2009 para cá também sou catequista da Crisma. 11 anos então, né, de catequese. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este nível tão importante que é a catequese com jovens. A irmã coletou junto com a Lucimar muitas perguntas, né? Irmã, vamos começar com a pergunta do povo, e você que está na nossa transmissão, se quiser fazer alguma também, sinta-se à vontade, né? Não sei se vou conseguir responder a todas. Na semana passada, algumas perguntas me chegaram, quando nós falamos sobre a catequese com adultos, falei um pouquinho sobre a catequese catecumenal, e a catequese de inspiração catecumenal, que são modalidades diferentes. Então, vou tentar hoje também ser um pouquinho mais objetivo nas respostas, para que a gente consiga responder o maior número de perguntas possível. Irmã Carmen, qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: o Espírito Santo, o grande desconhecido. Padre, poderia explicar o Espírito Santo como pessoa divina? Como é ele? Nossa, essa pergunta. Então, a catequese, ela sempre, na hora das respostas, hoje a gente busca uma catequese que dialoga com a liturgia. Então, onde é que a gente vai conseguir achar essa resposta, né? Já tem uma afirmação ali no começo: o grande desconhecido. Então, como conhecer o Espírito Santo? Isso daqui é o Missal Romano. É o livro que os padres usamos para as missas. Então, aqui a gente tem uma missa para o Espírito Santo.
E eu gostaria então de ler este prefácio e esta missa para a gente ter algumas indicações. Como nós sabemos, Deus, um só ser em três pessoas. Então temos a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho, que se encarnou, então é Deus e homem, tem duas naturezas, e a pessoa do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é a de presentificar o que Cristo realizou. Então nós sabemos, o Espírito já estava presente no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, mas ele claramente, a gente sabe da sua existência quando Jesus o revela, quando Jesus revela a Trindade. A pessoa do Espírito Santo. Na missa, você catequista pode também procurar. Na catequese catecumenal a gente sempre tem que buscar dialogar com a liturgia. Então é na liturgia que a gente encontra como que um resumo daquilo que a gente sempre quer explicar. Partir da liturgia. Essa é uma catequese catecumenal, uma catequese mistagógica. Então nós temos aqui o prefácio, está na página, depois vocês podem conferir. A Conferência de Portugal também lançou o missal, lançou outros textos. Você pode digitar também no Google e vai encontrar. Prefácio do Espírito Santo 1. O nome desse prefácio é o Espírito Santo, dom de Cristo à Igreja. Ele diz o seguinte: tendo subido aos céus e sentando-se à direita do Pai, derramou sobre os vossos filhos e filhas o Espírito Santo que havia prometido. Então, o Espírito Santo, como diz aqui, é um dom, irmã, é um presente que nos vem pelo Pai e pelo Filho. Como Jesus diz no Evangelho, Ele lembrará tudo que eu vos ensinei. Então, o Espírito Santo é esta pessoa divina que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Virando a página, na página 950, temos o segundo prefácio do Espírito Santo, que é chamado o Espírito Santo, alma da igreja. Vós nos concedei, ó Pai, a cada momento o que mais nos convém. Vejam, o que mais nos convém é concedido pela força do Pai. Então o Espírito Santo nos ajuda a viver aquilo que Deus quer. Então é o que mais nos convém. E conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudar a igreja com a força do Espírito Santo, para que, submissa à vossa vontade, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria. Então o Espírito Santo é esta pessoa que inabita a alma dos batizados, que aqui está presente e que nos faz cumprir a vontade do Pai. Então o Espírito Santo é aquele que pousou em Jesus, a gente pode assim dizer, e que hoje guia a igreja. Então o Espírito Santo é esta grande força, essa pessoa que nos leva a viver na potencialidade todos os dons, carismas, é Ele quem suscita as virtudes na igreja. Tem outra pergunta? Temos. No batismo, temos a unção com óleo da crisma. E na crisma, de novo, somos ungidos. Qual a diferença das duas unções? Olha lá, outra pergunta bem difícil assim, de ser respondida. O batismo, aquela unção que é feita, de fato é feita com óleo do crisma, e é chamada unção pós-batismal. Na semana passada eu falava um pouquinho sobre a iniciação cristã, que no começo da igreja era celebrado os 3 sacramentos no mesmo dia. E até uma proposta hoje, depois do Concílio Vaticano II, que a gente renove isso e restaure este tipo de catequese, que confere ao adulto os 3 sacramentos numa mesma celebração. Portanto, quando o batismo, quando a confirmação foi deslocada da mesma celebração do batismo, depois do batismo, a gente tem essa unção com óleo do crisma. Segundo os rituais, esta unção é feita na cabeça, no alto da cabeça, está escrito assim.
Então, no alto da cabeça, essa indicação dos livros litúrgicos já nos dizem algo. No alto da cabeça é colocado o crisma. Então, a unção feita no batismo, no alto da cabeça, pedindo que a pessoa seja sacerdote, profeta e rei. O sacramento da confirmação, ele é dado na fronte do batizado, do crismando. É dado na fronte. Então, a indicação ritual já mostra alguma diferença. Eu preparei um slide que fala um pouquinho sobre essa diferença do batismo e da confirmação. Para isso eu usei uma homilia de... Vamos ver juntos, né? Para que eu não erre. De Ruiz, de Dom Ruiz. É uma homilia para Pentecostes, já do século V. Consegue colocar, Gabriel? Não, o outro. A homilia que compara o serviço militar. Então, nesta homilia, o bispo deixa claro o que seria a diferença, então, do batismo para a confirmação. Então, ele diz, olha, o batismo é como alguém que se inscreve no serviço militar. Eu me inscrevo no serviço militar, eu me torno um soldado. Então, essa inscrição oficial, o batismo é isso, com esta analogia que este bispo faz. E o que é a crisma? A crisma é o armamento que o soldado recebe e o treinamento que o soldado recebe. Então, a inscrição me fez ser soldado, mas é o treinamento e o armamento que vai me ajudar a viver como soldado. Então, aqui está, nessa analogia, eu penso uma clareza para essa pergunta, né? Qual que é a diferença? Um é ser em Cristo. O batismo nos configura desta forma. Eu sou em Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E a confirmação, então, ela me ajuda a viver em Cristo no mundo, dando este testemunho. Tem mais alguma pergunta? Sim, temos. Qual é o efeito da crisma? Sim. Então, o efeito da crisma na vida do batizado é que ele consiga viver em Cristo. Viver como sacerdote, profeta e rei, dando testemunho e, como eu disse, armado, equipado, treinado para no mundo ser um cristão. Então, na igreja e na sociedade. Aquele slide primeiro, Gabriel, que eu havia feito, né, tirando do ritual da confirmação. Com isso, até aproveito. Quero saber dos sacramentos? O catecismo é sim uma fonte para saber disso. Mas fonte também são os livros litúrgicos. Então aqui eu tenho o ritual da confirmação. As primeiras páginas de um ritual, ela sempre vai trazer a teologia do sacramento, a explicação do sacramento. Então, que a gente possa ver os primeiros números então deste ritual, número 2, que nos fala sobre o que é a confirmação. As primeiras páginas aqui. Consegue colocar aí, Gabriel? Nas primeiras páginas do ritual, nós temos o que é o sacramento. Então, ali, ritual da confirmação, número 2 e o número 5. Número 4. O ritual traz o seguinte: pelo dom do Espírito Santo, os fiéis são configurados mais perfeitamente a Cristo e revestidos de força, a fim de darem testemunho de Cristo para a edificação do seu corpo na fé e na caridade. É errado, por exemplo, que eu tome o sacramento da crisma somente como uma confirmação do batismo. Como se o batismo, olha, não estava valendo tanto assim, e agora
que a pessoa já é jovem, já é adulto, vai passar a valer. Não, não é esta. Eu penso que não é esta a forma pastoral de se falar dele, nem a forma teológica. Quando a gente fala de confirmação, é no sentido de dar firmeza àquilo que eu já prometi. Nesse sentido, não no de confirmar, como é no português, né? De atestar, não valeu tanto assim, agora que a pessoa já é jovem, ela está confirmando, olha, foram seus pais que aceitaram o Espírito Santo por você, agora que você é jovem, faça você mesmo. Não é nesse sentido. Então, o Espírito Santo, dado na crisma, é para fortificar essa promessa que já habita em mim, mas agora a igreja está me equipando. Então, a catequese de crisma ela deve procurar sempre esta busca, procurar de verdade que equipar esse jovem para o cumprimento daquilo que Cristo pediu e de fato ser igreja dentro do espaço religioso, mas também na sociedade. Qual a importância da confissão antes de receber o crisma? A importância da confissão, né, da reconciliação. Sempre que a gente vai receber um sacramento, é importante que a gente busque este estado de graça. Que é o estado de graça? É estar na conformidade da vontade de Deus, é ser Cristo no mundo. Então, sempre que eu vou, os noivos vão se casar, a igreja recomenda, olha, seria bom que se confessasse. Para a confirmação, é bom a confissão para que eles possam, de coração limpo, sem o peso, a pena do pecado eterno, receberem este sacramento. Então a importância está aí, nessa dimensão. Semana passada eu falava sobre os itinerários. A igreja coloca como itinerário para alguém que já foi batizado na infância, em vez de fazer a eleição ali, que é a segunda etapa para um catecúmeno, a igreja coloca que no momento da quaresma, em vez de fazer a eleição, porque ele já é batizado, ele faça então esta celebração da reconciliação. Então que a gente sempre consiga trabalhar nos inspirando na catequese catecumenal. Isso que a igreja pede. Tem mais alguma pergunta? Nossa, hoje as perguntas estão quentes. Temos sim. No rito, agora se está perguntando qual é a importância da renovação das promessas batismais. Perfeito. Nós tínhamos um costume, e isso eu acho que caminha Brasil afora, de por vezes separar, né? Crisma, o bispo vem aqui semana que vem, então uma semana antes a gente vai fazer a renovação das promessas do batismo. Não deveríamos fazer assim. Por quê? A renovação das promessas do batismo fazem parte do sacramento da crisma. Então aquela renovação que eu faço deve ser no dia da celebração. Qual que é a importância disso? É essa unidade sacramental que a igreja busca. A unidade dos 3 sacramentos: batismo, confirmação e eucaristia. A crisma pode ser dada fora da missa, por exemplo, mas para mostrar esta unidade, a igreja o faz dentro de uma celebração eucarística. A mesma coisa vale para essa renovação. Para mostrar a unidade sacramental, tem-se a renovação das promessas do batismo, tem a confirmação e em seguida a pessoa vai receber o corpo e o sangue do nosso Senhor. Alguma pergunta mais? Sim, tem mais uma. Mais uma. Qual é o momento mais importante da celebração? Às vezes, as celebrações com muitas pessoas envolvidas e, às vezes, nós catequistas estamos mais preocupadas e não vivemos este momento. Perfeito. O momento mais importante que a gente pudesse dizer da celebração, o que é o rito essencial, foi feita essa pergunta, então, vou dizer nos termos mais rasos, assim, mais simples de serem entendidos. Foi feita essa pergunta para Roma. Qual que é o rito essencial? É a imposição de mãos ou é a unção com óleo? Se a gente olha na Sagrada Escritura, a gente vê que a origem deste sacramento parece ser a imposição. Foi Cristo quem o instituiu,
mas a gente vê na história da igreja, então, que a pessoa era batizada e tinha imposição de mãos. Então, parece que ali a gente encontra um fundamento bíblico para isso. Então, perguntaram, é a imposição de mãos ou é a unção com óleo? Foi respondido, então, é a unção com óleo do crisma. Então, o momento mais importante é quando é traçado na fronte do confirmando, com óleo, a cruz. Há pouco eu dizia, né? Quando, no rito lá do batismo, não tem que o padre unge com a cruz a cabeça da criança, do jovem e do adulto. Não. A unção pós-batismal é uma unção. Ele não diz, olha, trace o sinal da cruz na cabeça. Ele diz, unja. No batismo é essa unção. Na confirmação, não, já está claro. Na fronte se faz o sinal da cruz, dizendo, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A pessoa responde amém, a paz esteja contigo e contigo também. Então, mais importante, esta unção com óleo. De modo que esta unção também era feita com a imposição de mão. Colocava a mão na cabeça e fazia. Então, também foi feita essa pergunta a Roma. É necessário este gesto? E aí disse não, para a validade do sacramento não é necessário este gesto, nem aquela imposição das mãos que o bispo faz com todos simultaneamente, junto com os padres que estão ajudando ele, estão concelebrando, fazem também. São ritos muito importantes da celebração, mas o que confirma alguém é a unção com óleo na fronte. Então esse é o rito essencial, assim, não pode faltar senão a pessoa não está confirmada. Agora, a preocupação dos catequistas, que é válida e que, de fato, quando seminarista, enquanto padre, não passei pela experiência de receber o bispo aqui para a confirmação. Mas algo que eu digo para os jovens, para os catequistas, não atrapalhem e não deixem de beber da celebração litúrgica. Ela é cheia de significados. Não estraguem este momento com preocupações. Ensaie antes, tenha uma preparação remota do que vai ser, diga todo mundo ali sabendo o que vai fazer, porque senão no dia da crisma está o cerimoniário do bispo que quer ajudar na celebração, aí tem um catequista que, sem saber o que vai acontecer, se intromete ali, coloca o jovem na frente, aí não é desse jeito, quer conversar, todo mundo preocupado. Então, para que isso não aconteça, muita tranquilidade. Ensaio antes, todo mundo sabendo como a gente vai responder, indicando a melhor veste para isso, e cada paróquia tem essa liberdade, se quer que todos usem uma camisa, se quer que todos usam mais roupa social. Então, cada paróquia ela tem dado essas indicações para os seus confirmandos. Então, a melhor coisa é sempre esta calma, para que a gente não perca a beleza da celebração que a gente está vivendo. Obrigada. Temos mais perguntas. Tem algum significado que o padrinho, madrinha, coloque a mão direita no ombro do crismando e seja ele ou ela a dizer o nome? Sim. Tem aqui, acho que um quadro eu preparei sobre os padrinhos. Se o Gabriel puder colocar, agradeço. Sobre os padrinhos. O padrinho. A cada confirmando assistirá habitualmente um padrinho. Então, o mais normal é que se tenha um padrinho, cuja missão é conduzi-lo à recepção do sacramento, apresentá-lo ao ministro da confirmação. O ministro da confirmação ordinário é o bispo para a sagrada unção e ajudá-lo depois a cumprir fielmente as promessas do batismo segundo o Espírito Santo que recebeu. A respeito do padrinho, a indicação do ritual ela é muito bela. Ela vai dizer, olha, o melhor do padrinho é que seja o padrinho do batismo. De novo, para unir, para mostrar essa unidade sacramental. Então ele vai ajudar agora a pessoa que já era em Cristo, usando aquela analogia, que já era soldado, agora que ela está armada de fato, agora que ela está treinada a ser um cristão verdadeiro, consciente, coerente no mundo. Então a missão do padrinho é
com a mão no ombro, mostrar: eu não estou empurrando esse jovem, eu não estou puxando esse jovem ou esse adulto, mas ele é um cristão como eu. Então, ele que já é confirmado, ele que já é batizado, ele que é uma pessoa de fé, diz ao bispo: essa daqui é a Lucimar. Então, ele, cristão, apresenta. Isso remonta, né? Isso traz de volta aquela figura do catecumenato antigo. Eu não posso ser cristão sem que alguém me apresente o que é ser cristão. Então, a pessoa do padrinho tem esse significado. Tem esse simbolismo. E o gesto ritual de colocar a mão no ombro quer mostrar isso. Não é alguém empurrado, não é alguém puxado, mas é alguém que é cristão como eu. Eu confirmo, eu sou garante. Eu garanto que este jovem, que este adulto, ele tem fé. Então é este o sinal, o símbolo que este gesto ritual quer nos trazer. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Lu? Mais uma. Ainda sobre o rito. Sim. Quando o bispo diz: a paz esteja contigo, e o crismando e contigo também. Essa saudação da essa saudação da paz que o bispo dá, qual é a sua importância para o crismando? Eu disse que o bispo é o ministro originário ou ordinário, original, do sacramento da confirmação. É verdade que ele pode delegar um outro padre, ou até aqueles que são equiparados ao bispo diocesano, como no caso o vigário geral, podem confirmar validamente, podem exercer isso. Mas o bispo é o ministro originário do sacramento da crisma. Vocês vão dizer, mas qual que é a importância de ser o bispo? O bispo é sucessor dos apóstolos. Então, ele está ali, quem recebeu, quem estava lá em Pentecostes? Os apóstolos reunidos. Então, o bispo quer mostrar essa presença. Talvez vocês digam, então aquele que foi confirmado por um padre, ele tem... algo está faltando? Não. Porque a igreja diz, olha, o óleo dos catecúmenos, o padre na falta, acabou o óleo, eu posso abençoar. O óleo dos enfermos, acabou, eu posso abençoar. Mas o óleo do crisma, eu não posso consagrar, a não ser com uma autorização. Raramente aconteceu na igreja, como foi no caso da Primeira Guerra Mundial, que os padres tinham essa autorização de consagrar o óleo. Mas vejam, então, o sacramento da confirmação está muito ligado à apostolicidade da igreja. E o bispo, por ser sucessor dos apóstolos, ele mostra na celebração esta condição de ser sucessor dos apóstolos. E aí está, o bispo como apóstolo, sucessor dos apóstolos, recebeu de Jesus a paz como um dom. Jesus entra onde os apóstolos estão e comunica o dom da paz. Então, o bispo comunica o dom da paz. Ele o faz também em outras celebrações. Na ordenação, por exemplo, o bispo é o primeiro, como sucessor dos apóstolos, a comunicar o dom da paz para o ordenando. Quando é bispo que é ordenado, ele sai na igreja dando e comunicando a paz. Faz como uma volta ali, fazendo isso. Então, a igreja, nesse gesto, quer mostrar: quem recebeu a paz do Cristo, comunica a paz do Cristo. E quando a gente diz paz a alguém, a gente está dizendo: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus comunicou este dom. Então, é a paz que a ressurreição nos traz. Então, é esse o sentido ritual. Ligar a apostolicidade da igreja, a paz. E parece até, como ele deseja a paz, agora que a pessoa vai ter tribulações, vai ter problemas, vai ser perseguido, mas a paz, ela é mais que uma tranquilidade, não é a paz de cemitério que a gente está pedindo, não, é a paz, é a serenidade de enfrentar tudo com a presença do Espírito em nós, que nos faz sermos missionários fervorosos. Então, esse é o sentido ritual, essa mistagogia deste gesto na confirmação. Que lindo, porque às vezes a gente só treina, a paz esteja contigo e contigo também. Sim. Então é muito importante essa explicação para... Sim. Eu comunico a paz à senhora e a senhora é capaz de também comunicar aos outros. A paz esteja contigo. Eu comuniquei a paz,
Mas o sacramento, a presença do Espírito também te faz promotora da paz, contigo também. Eu posso comunicar este dom que eu acabei de receber. Então é de fato muito belo todo o sentido ritual que tem nesta frase. Obrigada. Temos mais perguntas. Estão pedindo conselhos práticos para os jovens viver uma vida segundo o Espírito. Perfeito. Conselhos práticos de viver a vida segundo o Espírito. Então, eu vou dar alguns conselhos para que a catequese consiga chegar nisso. Então, a primeira coisa, eu preparei um slide aí, Gabriel, que fala sobre como deve ser a catequese, que ela deve ser mistagógica, que ela deve ser uma catequese aberta à psicopedagogia das idades. Vamos ver um pouquinho este quadro? Eu penso que vai nos ajudar, irmã, e eu vi também 2 vídeos. Então, como deve ser a catequese de confirmação para que o jovem viva no Espírito Santo? Então, eu indiquei ali. Catequese e psicopedagogia das idades. O que é isso? É trabalhar, entender a mente dos jovens, a psicologia, e também a metodologia, a pedagogia que eu devo utilizar com os jovens. Eu não falo com jovens como eu falo com crianças. Então isso é muito importante. Pois uma catequese que dialoga com a liturgia, uma catequese mistagógica, uma catequese atenta aos sinais dos tempos. Os jovens de hoje, eles, como nós, que entramos nesse mundo virtual, nós temos o celular, quantas janelas a gente tem aberto? Fui ver essa semana, eu tinha 10 janelas abertas no Google. Então o jovem hoje ele tem muitas janelinhas abertas. A senhora está falando de algo, mas ele já está ouvindo música, ele quer falar com outro, ele quer olhar no celular. E o jovem tem sempre aquela máxima, né? Quem faz muita coisa, nada faz bem. Contudo, eu preciso estar atento aos sinais dos tempos. E a última indicação ainda neste quadro, catequese em consonância com os sonhos do Papa. Então a primeira, catequese e a psicopedagogia das idades. Eu vi na Arquidiocese do Rio de Janeiro 2 vídeos que falam sobre isso, que falam sobre a idade, que falam como entender essa idade. Então convido, não vamos ver o vídeo inteiro, mas fica aqui a indicação para vocês. Pode soltar, Gabriel, os vídeos sobre a psicopedagogia das idades. Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Começa agora mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Nós estamos em uma série que está tratando sobre a psicopedagogia das idades, ou seja, nós estamos acompanhando algumas faixas etárias e estamos vendo como a gente pode aproveitar os conhecimentos da psicologia e da pedagogia para a gente fazer um trabalho evangelizador e catequético ainda melhor, né? Usando a ciência a favor da fé, as duas caminhando juntas. E está aqui conosco, mais uma vez, Mônica Waliter, que é psicóloga, professora, psicopedagoga, é da Paróquia Divino Salvador, então está acostumada a trabalhar com a comunidade cristã, católica também, e está dando para a gente várias dicas e explicando para nós cada faixa etária. No programa de hoje, a gente queria, Mônica, que você falasse sobre a faixa etária de 13 a 15 anos, ou seja, aquela faixa em que a gente pega grupos nas nossas comunidades de perseverança, aqueles que já fizeram a primeira comunhão, encontros de adolescentes com Cristo, médio, até aquele iniciozinho dos grupos com jovens que se preparam, por exemplo, para o sacramento da crisma, né? Às vezes batismo e eucaristia também, mas principalmente crisma. Quais são as características dessa faixa etária? Bom, Tatiana, nessa faixa etária, eles já abandonaram a necessidade do concreto, porque eles já são capazes de raciocinar de forma abstrata. São capazes de formular hipóteses e chegar a deduções. Estão, assim, com o pensamento bastante acelerado nesse sentido, de pensar, formular hipóteses e chegar à dedução. E aí a gente precisa aproveitar um pouco isso. É uma faixa etária também em que eles já estão no meio, alguns até já no período da adolescência, que é um período de transição, que é um período de construção de identidade mesmo, onde eles já estão largando a meninice e já buscando referenciais adultos, né? É uma fase em que eles elegem muitos modelos adultos como referência mesmo, ou de comportamento, ou de ideias. E a gente não pode menosprezar
nem desvalorizar esses modelos que eles elegem. Como um conselho prático, vemos como é importante na fala dessa psicóloga, que a catequese de Crisma mostre os grandes heróis da Bíblia. Mostrem para eles, jovens como eles, que assumiram essa missão, que se colocaram no caminho do discipulado. Que apresentemos também Cristo Jesus como esse jovem que assumiu a sua missão, que foi no seu tempo alguém diferente, porque os jovens, nessa faixa etária que ela falou, dos 13 aos 15 anos, precisam desses modelos, e que por vezes vêm de fora. Então o catequista, ele precisa conversar com o jovem, entender estes modelos, e colocar, problematizar, mas por que ele é um modelo para você? Será que é modelo mesmo? Porque nessa idade os jovens gostam muito dos jogadores de futebol, dos cantores e tudo. Então conseguir entender, respeitando, por que é modelo para ele? Qual que é a construção dele? Então aqui está uma dica prática. Agora vamos continuar na fala dessa psicóloga, que eu acho muito interessante, que ela vai falar dos 15 em diante, como deve ser a catequese de confirmação. Pode soltar, Gabriel. Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Você está assistindo ao programa Clique, Caminhando à Luz da Iniciação Cristã. E nós hoje encerramos uma série muito bacana sobre a psicopedagogia das idades, né? Ou seja, acompanhando as várias faixas etárias, as principais faixas etárias do desenvolvimento do ser humano, como a gente pode aliar psicologia e pedagogia, para a gente ter uma evangelização, uma catequese mais eficaz. E aí está aqui conosco ainda a psicóloga Mônica Waliter, da Paróquia Divino Salvador, Vicariato Suburbano, que está comentando com a gente cada faixa etária. E Mônica, hoje então a gente foi até os 15 anos, né? E daí para frente, o período, né, finalzinho da adolescência, juventude, a idade adulta, né, que pega exatamente o pessoal que está indo para receber a iniciação cristã de jovens, de adultos. Quais são as características, as principais mudanças nessa faixa etária? Bom, nessa faixa etária, Tatiana, eles já estão no que a gente chama de pensamento operatório formal, né? As abstrações já estão absolutamente sedimentadas e eles têm um interesse por assuntos filosóficos, científicos, sociais e religiosos. Então é a hora da gente aproveitar esses interesses. É uma fase também que a memória atinge o seu ápice, né? Quer dizer, a capacidade de memorização a partir dos 15, 16 anos, ela fica bem boa. Embora alguns digam que não conseguem lembrar, que se esquecem, mas eles têm uma boa capacidade, sim, de memória. É uma fase que eles ainda trabalham em grupo, preferem trabalhar em grupo, e alguns já se destacam ou por falar muito, ou por falar menos, e aí também é a hora da gente estar atenta às diferenças individuais desse grupo que a gente tem. Principalmente se for um grupo de idades muito heterogêneas, né? Se eu tenho uma turminha, por exemplo, de 16, 17, 18, 19, 20. Então, assim, nessas faixas etárias, tem sempre aquele que se destaca ou por falar mais, ou por ser um pouco mais quieto, mas que não necessariamente não queira estar ali. É característica individual dele. Então, é importante estar atento, sim, porque aí ele já começa a se diferenciar. Embora dentro de um mesmo grupo, é aquele grupo que está sempre rindo e brincando, mas tem sempre o mais sossegadinho e quieto, e a gente precisa respeitar essas diferenças também. É a hora da gente propor bons debates, né? Uma atividade que seria muito válida é trazer um tema do interesse deles, e aí a gente precisa estar ligado o que eles estão vendo nas redes sociais, o que eles estão ouvindo, que tipo de música eles andam escutando, o que eles estão vendo na Netflix, na TV, ou na rua, nas conversas, e aproveitar esses temas da realidade. Já a fantasia já ficou lá longe, né? Eles querem discutir a realidade e eles estão com uma sede de poder, assim, no sentido de potencialidades. Eles se sentem capazes de poder realizar muitas coisas. Então, é a hora da gente debater assuntos polêmicos, assuntos do interesse deles, assuntos que os preocupam, de repente, né? E trazer um debate saudável, onde... Então,
a partir dos 15 anos, nós vemos, né, a psicóloga falando como é importante trazer fatos do cotidiano deles para a catequese. E utilizar bastante a questão dos debates. Olha isso, por que ele não agiu como cristão? Por que essa música são contra valores do reino? Porque sempre respeitando o outro. Mas esses debates são importantes, né? Tá ali o catequista como mediador, tá ali o catequista como facilitador dessa construção que o jovem deve fazer. Não dar respostas de perguntas que não foram feitas. O Papa Francisco sempre fala muito disso, né? Então, utilizar deste caminho para os jovens. A respeito da psicopedagogia das idades, os padres Eduardo Calandro e o padre Jordélio, padres muito queridos, fizeram esta coleção que explica a psicopedagogia das idades. Então, se o catequista quiser se aprofundar, o volume 2 fala sobre adolescentes e jovens. Então, eu recomendo para que a gente consiga trabalhar a psicologia e a pedagogia na catequese, entendendo um pouquinho mais sobre como colocar no concreto e como viver estes dons do Espírito. Trouxe também aqui um outro livro, gosto muito, é da editora Paulus, que é Tuitando com Deus. Surgiu, o padre tinha como um quadro no Twitter que ele ia ali respondendo os tweets. E aí olha o tamanho do livro, o calhamaço que virou, Tuitando com Deus. Uma linguagem muito fácil. Gosto do YouCat, sem dúvida, mas eu acho esta linguagem ainda mais fácil. Até agradeço, quem me apresentou foi o professor Railson, um grande amigo da Diocese de Campo Limpo, que me apresentou este livro. Então, para viver com essa faixa etária, os dons do Espírito, é necessária essa interação com o mundo também, como é dito. Eu não posso deixar de lado esta formação que os jovens têm fora da igreja, e quando chega na catequese, é algo totalmente diferente. Eu preciso trabalhar isso e mostrar o que é valor e o que é contravalor. Não sei se respondi. Sim. Obrigada. Sim. Lu, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Tem mais uma. Tem muitas. Tem uma pessoa em perigo de morte que não foi crismada pode receber este sacramento como ocorre no batismo? A confirmação em perigo de morte. Então, pegando de novo, falando, né, do ritual da confirmação. Estou aqui com ele. Então, ele traz no capítulo... Olha, não está na memória. Vamos ver. É o capítulo 4. Confirmação de um doente em perigo de morte. Então, há essa possibilidade, como há no batismo, sim. Lu, obrigado pela pergunta. Mais uma? Nos cursos que faço com Altieres, ele fala muito da dimensão caritativa. Queria saber, dentro da nossa realidade, como trabalhar isso com adolescentes e jovens. Olha só, Altieres, grande amigo, um grande abraço, né? É o nosso professor na escola catequética. Então, o Papa falou sobre como trabalhar a questão caritativa. Eu vou alargar um pouquinho e falar sobre a doutrina social da igreja. O Papa falou que tem um sonho para a nossa juventude. Então, eu queria que você acompanhasse comigo qual que é o sonho do Papa Francisco para a igreja, qual é o sonho do Papa Francisco para a juventude. Vamos acompanhar juntos. The world cannot continue down the path that it is taking now. The Pope has a dream. Tengo un sueño. My dream is to have 1 million young Christians, or better, a whole generation, to embody the Church's social teaching by their lives. This is why the Ducat exists. The Ducat is the personal gift of Pope Francis to all the young pilgrims of the World Youth Day. What is Ducat? Perché Ducat è un po' dire un manuale di conoscenza. Manual de instruções do conhecimento. Um guia seguro para o caminho.
C'è la parola di Gesù, contendo a palavra de Jesus e a palavra da igreja. Nele também contém a palavra de muita gente. É um manual muito importante, diz o Papa. Por que 1 milhão de jovens, como é o sonho do Papa? Porque os jovens têm a força e a oportunidade de melhorar o mundo. É por isso que quero ter 1 milhão de jovens que tenham visão, mas que também sejam capazes de realizar novos sonhos para um mundo melhor. Compreende? Sair de si e começar a revolução do amor. E quando podemos começar? Hoje mesmo. Seja parte do sonho do Papa Francisco. Então ele lançou na Jornada Mundial da Juventude de 2016 o Duquette. E eu fico tão triste de notar que os catequistas não conhecem o sonho do Papa, não conhecem o aplicativo deste livro, Duquette. Conhecer o Yuquette, que é da mesma coleção, que foi Papa Bento XVI, o grande Bento XVI, que nos entregou. Mas conhecer a doutrina social da igreja. Hoje nós vemos gente falando tantos absurdos porque não conhecem o que a igreja diz sobre temas tão importantes para viver em sociedade. Então, Duquette, fica aqui, irmã, essa pergunta, Fé Lucimar, né? Tão importante, né? Como viver a caridade? Aqui está. Preciso ler, conhecer o Duquette com os meus catequizandos e preciso proporcionar. Como fazer isso? Fazer uma campanha do quilo? Fazer uma campanha de arrecadação de brinquedos no tempo do Natal? Arrecadar agasalhos? Fazer cartazes de conscientização na comunidade sobre o respeito à casa comum, sobre a vivência do amor ao outro? São inúmeras as possibilidades. Fazer um teatro, fazer uma dança com os jovens que falem a esse respeito. Então, são essas indicações que eu dou, mas a principal, conhecer o Duquette, pelo amor de Deus, né? Pelo amor que temos a Deus, vamos conhecer o sonho do Papa Francisco. Irmã, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma? Tem mais uma. Como deve ser a recomendação sobre a escolha de padrinhos? E como abordar este assunto sem criar conflitos? Pois os crismandos, com um tempo de caminhada, podem ainda escolher padrinhos inadequados. Perfeito. Gostei muito dessa pergunta. Eu tinha dito na semana passada algumas indicações. Falei sobre aquilo que a nossa diocese permitiu. O jovem pode fugir um pouquinho do que diz aqui do habitual. O habitual é que tem assim um padrinho, mas o jovem pode dizer, não, eu não quero ter. Então essa permissão foi abordada nas normas e diretrizes diocesanas. O número 5, então, do ritual, ele diz o seguinte: cada confirmando é habitualmente assistido por um padrinho, que o conduzirá. Considerando a situação pastoral de hoje, convém que o padrinho do batismo seja o padrinho de confirmação. Algo muito interessante que traz o livro. No caso da crisma, os padrinhos podem ser os próprios pais. Essa indicação o ritual nos permite. Número 6 diz: os pastores cuidarão para que o padrinho escolhido seja espiritualmente idôneo. Então, como saber disso, né? Então, nós pastores pedimos os documentos. Olha, ele é batizado, ele é casado na igreja. Então, a nossa testificação geralmente se dá através destes documentos. Depois, seja suficiente e maduro para desempenhar essa função. Então, escolher os padrinhos. Se a gente está trabalhando uma catequese com inspiração catecumenal, os catequistas vão pensar o encontro com os padrinhos. Não só o encontro do ensaio. Ó, padrinho, você vai colocar a mão aqui, não é para empurrar, é para ficar do ladinho. Dom Vicente coloca todos em filas. Não é isso. O encontro com os padrinhos é para falar da missão. Vocês foram escolhidos, a partir de agora vocês têm esta missão. Então, antes, né? Não é um dia antes, não é a semana antes. Não quero mais. Não, é meses antes, 2 meses antes, para que este padrinho saiba o que vai assumir realmente diante da igreja. Depois o ritual diz:
pertença à Igreja Católica e já tenha recebido os 3 sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia, e não tenha impedimento canônico para exercer a função de padrinho. Então isso é importante. Qual é o impedimento canônico? Se a pessoa é casada, ela deve ser casada na igreja. Que testemunho ela dará para o jovem se ela não acredita nos sacramentos? Agora é muito diferente de um acompanhamento que o padre faz, por exemplo, a um casal de segunda união. O casal de segunda união não deu certo o primeiro casamento, está buscando ali a nulidade e tudo mais. Então são casos e casos, mas é o padre, o pároco, o que faz às vezes do pároco, que vai trabalhar desta forma. Então, eu sempre indico isso aos catequistas: trabalhem catequeses com os padrinhos, conscientizem. O jovem escolheu um padrinho que não entende muito da fé, então vamos fazer catequese com padrinhos. Olha, a fé é isso aqui, significa isso daqui. Conversar com eles, nem que for durante todo um ano de preparação que eles têm. Na nossa diocese é costume diocesano, também entrou para as normas. O menino tenha um padrinho, a menina tenha uma madrinha. Contudo, como eu estou dizendo, é um costume aqui. O pároco conversando tudo, olha, eu preciso, eu me dou bem com ela. E aí, conversando com o pároco pode liberar. Não é que está contra o sacramento, mas é um costume, isso é sempre bom que fique claro. Padre, por que mulher não pode ter padrinho? A gente está aí numa idade da juventude. Então, geralmente, já estão começando a namorar. E para fazer parte, né, para dar um presente, ela fala: ai, queria que o meu namorado fosse meu padrinho, minha namorada fosse minha madrinha. Então, para evitar um pouco isso, eu acredito que tenha sido dada esta orientação. Mas tudo, como eu disse, dependerá da avaliação que fizer o pároco, né, com seus catequistas e tudo mais. Padre, ainda temos 2 perguntas e o Sim. tempo é pouco. Perfeito. Tentar ser mais objetivo, irmã. Hoje na Crisma, os jovens têm muitos problemas e nos envolvemos, pois nos tornamos realmente irmãos jovens. Os jovens se confundem com carinho, atenção, e às vezes eles ficam em dúvida sobre o amor do amigo do mesmo sexo. O que fazer? Onde buscar orientação além do padre? O jovem está numa idade de muitas descobertas. Eu penso que é nesse sentido que a pergunta caminha, e que por vezes ele confunde o sentimento e tudo mais. O que fazer? Conhecendo a doutrina da igreja, o catequista deve saber sempre o que é que diz a igreja sobre a homossexualidade, com carinho, tratando cada um, né, conversando com a pessoa. Olha, você sofre assim, porque é de fato um sofrimento muito grande, é apresentar aquilo que a igreja diz, é conversar, é dialogar, tomar cuidado com embates virtuais, que eu já vi até numa das paróquias que eu trabalhei, uma moça colocou um texto lá e a catequista já rebateu embaixo, e aí criou toda uma polêmica. Então, tomar cuidado com esses embates, buscar sempre aquilo que diz a igreja, a referência que diz a igreja, tentar uma conversa também com o padre, com um casal, com alguém que possa te ajudar. E de fato, esses sentimentos trocados é uma idade que a gente vai enfrentar muito isso. A gente enfrenta também, infelizmente, cresce no Brasil números de suicídios nesta época. Então o catequista ele deve sim ser um amigo ali. Eu trabalhei lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali eles têm uma ideia de poucos catequizandos para um casal. Então esse casal ele é chamado até o padrinho daquele grupo. Então os encontros nem sempre acontecem na igreja, acontecem na casa do casal ali, tem uma vez por mês refeição, então é um ambiente mais familiar, não é aula. Então, sempre levar isso. O jovem, quando confia no catequista, quando é amigo do catequista, ele vai se abrir,
Ele vai colocar a vida e o catequista ele precisa ser bem informado para isso. Eu peço aos catequistas também, a CNBB tem um curso de pós-graduação, a maior parte deste curso é feito em EAD e a fase presencial acontece ali no Alto da Lapa. É um curso de acompanhamento juvenil, como acompanhar os jovens, como conhecer os jovens. Então seria necessário a gente sempre buscar na psicologia, aberto às ciências e sem perder, é claro, aquilo que a nossa fé nos indica, irmã. Mas não tem resposta pronta, não. Obrigada. Temos uma última. Uma última. A pessoa: sou divorciada há mais de 7 anos. Me casei sem ser crismada porque, na época, o diácono me disse que o matrimônio era uma confirmação do sacramento. Estou em processo de nulidade e queria saber se tem que ser crismada para me casar com meu atual esposo, ao qual vivo já há mais ou menos 5 anos. Então, eu preciso ser crismado para casar? Não, não precisa. O que está muito claro no próprio direito canônico é que os pastores indiquem isso. Busquem os pastores saber se a pessoa é confirmada ou não, se ela tem esse sacramento. Então a nossa busca é para que os fiéis eles cheguem e completem a iniciação cristã. Então a busca dos padres, dos diáconos, deve ser essa, não como obrigatoriedade. O que é necessário para alguém se casar? A pessoa, se ela é batizada, ela pode se casar com outro batizado, pode se casar até com dispensa do bispo, com um outro cristão, até se não for católico, ou pode até se casar com alguém que nem cristão é, tendo as devidas dispensas do bispo diocesano. Então isso é muito claro que nós conheçamos. A confirmação, ela é um sacramento necessário, instituído pelo Cristo. A igreja mais e mais precisa indicar isso às pessoas, indicar este treinamento na homilia ainda, dessa analogia na homilia que eu citei, do século V, que a gente consiga se armar e treinar para viver na vida cristã, lembrando que a Eucaristia é como a saúde, como o alimento que fará do soldado um bom soldado. Para encerrar, eu peço a todos que acompanhem o vídeo do 3MC. Eu falava de uma catequese atenta aos sinais dos tempos, não é isso? Então, uma catequese que trabalhe essa questão das redes sociais. Então, 3MC são 3 minutos de catecismo. Então, são vídeos curtos, que eu gosto sempre de mandar muito para os jovens. Vamos acompanhar juntos? O que é confirmação? Confirmação é o sacramento que completa o batismo. Na confirmação, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Espere, nós já não recebemos o Espírito Santo do batismo juntamente com a graça santificante? Isso mesmo. No batismo, somos santificados pela graça santificante. Nossa alma se torna uma morada para Deus, e é especialmente o Espírito Santo que toma a sua morada na alma. Através do Espírito Santo, somos elevados na vida da Santíssima Trindade, e ele acompanha as nossas ações com o seu poder. Então, por que precisamos do Espírito Santo novamente na confirmação? Bem, é como nos Evangelhos, onde o Espírito Santo é dado aos apóstolos não uma, mas 2 vezes. A primeira vez depois da ressurreição de Jesus, e depois novamente no dia de Pentecostes. Depois de sua ressurreição, Jesus sopra sobre seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um sopro de vida, santificando os discípulos e abrindo-lhes a compreensão sobre as Escrituras. O Espírito Santo os ensina e orienta, mas eles ainda guardam segredo. Eles oram e vivem na clandestinidade enquanto sua fé cresce. Em Pentecostes tudo isso muda. O Espírito Santo vem como um vento que ruge e como línguas de fogo. E os discípulos começam a anunciar a fé abertamente, com poder e coragem. Isso é semelhante ao que acontece no batismo e a confirmação.
No batismo recebemos o Espírito Santo. Somos santificados por ele e começamos a compartilhar de uma nova vida. Na confirmação, o Espírito Santo nos fortalece para que tenhamos a coragem de levar este presente para o mundo. Quando recebemos a confirmação, somos chamados a proclamar a nossa fé com coragem e conquistar pessoas para Cristo, como os apóstolos. Confirmação, então, é um fortalecimento para ser um soldado do reino de Deus e não apenas um cidadão. Somos chamados a ser destemidos e firmes, mesmo em face da oposição. Pelo poder da confirmação, somos capazes de preservar, proclamar e defender a fé. Indico este aplicativo, essa série de vídeos que está no YouTube, 3MC. Gosto muito, tenho indicado aos jovens todos. Eu espero que você tenha gostado desta nossa transmissão no dia de hoje. Quero agradecer muito a irmã Carmen, a Lu, que hoje esteve aqui conosco, e como comissão diocesana dizer, estamos sempre abertos às suas questões para subsidiar as paróquias, né? Essa semana um padre nos alertava, e ele tem toda a razão. Tomarmos o cuidado de, às vezes, não impor, mas são proposições, né? A gente está propondo, e aí cada paróquia assuma isso da melhor forma possível, né? Sei que tem gente nos acompanhando também que não são da Diocese de Jundiaí. Aqui o bispo normatizou a idade da confirmação a partir dos 15 anos. Isso também daria todo um outro programa, né? Porque a confirmação ela pode acontecer, segundo a igreja, já na idade da razão. Então, a partir dos 7 anos, poderia acontecer. No Brasil, a legislação complementar, eu não lembro o ano, ela diz, no Brasil, a idade, os bispos procurem não crismar antes dos 12. E na Diocese de Jundiaí é pedida esta idade de 15. Então, entendendo tudo isso, aqui em Jundiaí, 15 anos, por norma, por diretriz do bispo diocesano, mas conhecendo todo este vasto campo da catequese. Então Deus abençoe você pela paciência, que você tenha um bom santo almoço, que você possa rezar por nós, pela nossa missão. Um grande abraço e até mais. Não sei se a irmã quer dizer algo, também a Lu. Fiquem com Deus, então. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, e, se Deus quiser, estaremos vendo os outros sacramentos nas próximas lives. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, também sobre a nossa comissão, sobre os catequistas e catequizandos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.